A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela, os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, porquanto Deus deu testemunho de suas dádivas. E depois de morto, ainda fala por meio dela. Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Bom, pela fé, Noé, divinamente advertido das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, construiu a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é, segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam em tão grande multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Porém, vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam outra pátria, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão ofereceu Isaque quando foi posto à prova. E aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, de onde também figuradamente o tornou a recobrar. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um formoso menino e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o prazer do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo sitiados durante 7 dias. E que mais direi? As mulheres tornaram a receber pela ressurreição os seus mortos. E outros foram torturados, não aceitando o seu livramento,
para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. E todos esses, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Deus provendo alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Oração de abertura. Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mais uma vez estamos aqui para estudar a Tua Palavra, Senhor. Nesse momento te pedimos para nos abençoar, que Teu Santo Espírito possa se fazer presente, nos dando sabedoria e capacidade de entendimento. Senhor, fala aos nossos corações, que possamos ser tocados pelo poder da Tua mensagem e que ela possa ser reveladora em nossas vidas. É o que te pedimos e desde já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezado irmão, a paz seja convosco. Tudo bem com você? Espero que sim. Nesse momento, convido-o para permanecermos juntos. O estudo bíblico de hoje tem por objetivo trazer uma reflexão sobre uma das questões mais importantes em nossa vida. Vamos falar sobre a fé, ou melhor, sobre o exercício da fé. Esse é o nosso estudo bíblico número 2, cujo tema é Praticando a Verdadeira Fé. Fé. Você tem fé? Em quê? Em quem? Em que momento você já perdeu a fé ou descobriu que tem fé? E se você tem, qual é a sua fé? Existe uma passagem na Bíblia, bastante conhecida de todos, que diz o seguinte, está lá no livro de Hebreus 10:38. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Meus irmãos, eu fico muito feliz em saber que Deus deixou a fé, o amor e a esperança para todos nós. Ninguém pode dizer que não recebeu, porque depende somente de você tomar posse e decidir acreditar. Quando depositamos a nossa fé em Deus, as coisas começam a existir do nada, pois o Senhor age de acordo com a nossa fé. A nossa fé é algo tão poderoso e precioso, pois ela pode determinar uma situação, sabia? É necessário, então, que exercitemos a nossa fé, principalmente quando as nossas forças não forem mais o suficiente e quando as nossas possibilidades estiverem esgotadas, quando a única palavra que recebermos for: fiz tudo o que podia, tudo que estava ao meu alcance. Não se conforme com essa palavra, mas clame a Deus com todo o seu coração, corpo, alma e espírito, e o Senhor virá ao seu socorro e agirá onde ninguém mais pode. Somente Ele, com a plenitude do seu poder, pode fazer um milagre na sua vida. O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa passagem está lá no livro de João, 1 João 5,4. De tudo isso que foi dito, guarda o teu coração, que a caminhada não vai ser fácil, mas pela fé em Deus, o impossível torna-se real e o poder de Deus se torna manifesto em toda e qualquer situação. Deus seja com você e sua família. Mude o mundo através da tua fé. Pois bem, dada essa introdução, eu gostaria de avançar um pouco mais nesse assunto com você. Você sabia que a fé é o fundamento da esperança?
Isso mesmo. Imagine uma pessoa sem esperança. Seria certamente uma vida sem sentido, não é? O ser humano não pode viver sem esperança. Existem as esperanças individuais, que refletem os nossos anseios mais específicos, contidas em nossa biografia pessoal, e existem também as esperanças coletivas, que são aquelas que nos fazem tentar construir um mundo melhor, que nos levam a nos unir a este ou aquele grupo social. Mas uma coisa é certa: se as nossas esperanças estiverem fundamentadas na fé humana, o resultado é um só: a frustração. A única esperança que se mostra eficaz, então, e de forma garantida em seus resultados, é aquela que depositamos em Deus. E é pela fé que sabemos que a nossa esperança não será em vão. A esperança vem da observação. Como já observamos alguma coisa acontecer antes, pelos sinais vistos lá no passado, podemos ter a certeza de que, pelos sinais, o que esperamos está também prestes a acontecer. O mesmo ocorre com a nossa fé. Não esperamos por coisas absurdas. Não precisamos fazer exercícios complicados de lógica para deduzir aquilo que esperamos de Deus, pois tudo está prestes a se realizar. Porque, como Deus disse, quando a figueira lança seus brotos, sabemos que está perto do verão. De igual modo, sabendo das maravilhas de Deus, que Deus tem feito ao homem desde a criação, sabendo das promessas proferidas a seu povo e cumpridas ao longo do tempo, sabendo também e ainda mais com a razão e o coração das bênçãos que Ele tem dado a nós em nossa trajetória vitoriosa, como não ter certeza de que todo o resto se cumprirá? O cristão sem fé é cristão que precisa voltar aos primeiros momentos de conhecimento da pessoa de Deus, que precisa sair do flerte para viver uma experiência mais íntima com Ele. Cristão sem fé é alguém que ainda não entendeu nada, como alguns discípulos de Jesus que, mesmo andando com Ele dia e noite, ainda não conseguiam captar toda a profundidade das suas mensagens, aquelas que eram proferidas. Pois bem, devemos buscar e exercer a fé genuína e exercê-la. Sobre a busca da fé genuína, da chamada fé verdadeira, nós precisamos ficar bem atentos. Você já ouviu falar sobre fanatismo religioso? Você já ouviu falar também sobre fé positiva e fé negativa? E sobre o excesso de racionalismo? Você já parou para pensar também que muitas vezes exercemos a nossa fé achando que Deus sempre vai nos atender? De que, baseado na visão de que Deus nos ama e quer o nosso bem, portanto, pela fé, fará todos os nossos gostos? A verdade é que queremos que a nossa fé funcione sempre, não é? Queremos resultado, muitas vezes de forma rápida, da parte de Deus. Também exercemos a nossa fé fazendo dela como se fosse um tipo de ferramenta de poder. Embora, em sã consciência, nós sabemos que o poder não está em nós, mas que ele emana do próprio Deus. Evidentemente que não é nem um pouco inteligente achar que pelo simples fato de sermos crentes fervorosos também já é suficiente e merecedores de todas as graças, na medida que pedimos. Agora pense nas orações que você faz, naquelas que, na sua visão, não são atendidas por Deus. Sabemos que a oração e a fé andam juntas, e as duas têm o seu valor, e nelas residem o meio de dialogar e de agradar a Deus. Nunca devemos deixar de ter fé e orar a Deus. Esse deve ser um ofício necessário e obrigatório do cristão, sabia? Vejam esse texto em Mateus 21, 22, que Jesus disse assim: em tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Quando oramos com fé,
desenvolvemos um relacionamento de amor e de poder com Deus. Então Deus vê a nossa ação, sente e recebe a nossa prece. Pela sua natureza justa, Deus age a nosso favor. Veja que eu mencionei o termo justiça. Isso mesmo. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador da fé, de uma fé inteligente, ou seja, Ele é o iniciador e o concluidor da fé. Por conta disso, é que a fé e a justiça são inseparáveis, caminham juntas. A fé tipificando o ser humano com a imagem de Deus e a justiça, o Deus Santo dos Santos. Então, reafirmo a vocês o tema de hoje para debatermos sobre a prática da fé inteligente a partir do bom senso. Ao tratar da questão da fé, eu quero nesse momento fazer uma provocação. Na sua opinião, as igrejas atuais, de um modo geral, têm conseguido pregar uma palavra onde seja possível desenvolver uma fé inteligente? O que você acha? Eu, na minha opinião, eu vejo que tem uma mistura de pensamentos, muitas vezes de teorias equivocadas, ideias fundamentadas às vezes no senso comum, ou muitas vezes em algo que alguém ouviu ou concluiu sem a devida fundamentação. E todos vão lá e pregam, Utilizam de rituais também reforçados por dogmas e simbolismos para promover a fé e estimular a crença das pessoas em Deus. Mas o Deus apregoado por eles seria um Deus verdadeiro? Tudo bem que devemos anunciar a palavra de Deus. O próprio Senhor nos deu essa diretriz. Mas onde está o bom senso? Outro dia eu ouvi dizer que era necessário associar a fé a um gesto de bondade financeira. E se caso isso não fosse possível, a pessoa não receberia. Ouvi também usando o fundamento do plantio e da colheita, associado à questão da fidelidade. Usaram palavras para persuadir pessoas, caracterizando Deus como se Ele fosse o dono de uma grande fazenda e nós éramos os agricultores, prontos para colher tudo que fosse proporcional ao que plantássemos. Ouvi também dizer sobre como fazer aumentar a fé a partir de atitudes de cumprimentos de rituais. Então eu fico pensando, como são tendenciosas e perigosas essas formas de praticar o Evangelho de Jesus. Estudando a palavra de Deus, eu vi uma passagem muito interessante que está lá no livro de Lucas 18:8, que diz o seguinte: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Veja bem, será que estamos nos distanciando da verdadeira fé? No capítulo 17, Jesus narra a sua vinda e inicia o capítulo 18 falando da perseverança na oração. Mas a oração sem fé, todos nós sabemos que não tem efeito. Hoje em dia, todos dizem ter fé. Dizem, eu tenho fé que isso ou aquilo vai acontecer. Está de olho nas coisas, não é isso? Mas a fé que devemos professar como cristãos não deve ser nas coisas e acreditando que elas vão acontecer, mas deve ser no Senhor soberano, o Criador de todas as coisas e que tem o poder para fazer acontecer. Devemos ter fé e crer em Deus, um Deus amoroso que conquistou tudo por nós na cruz. Aliás, um Deus que resgata os cansados, sobrecarregados e oprimidos. Eu recebo tudo pela fé, creio na graça e não na minha capacidade. A minha obediência não está no homem e nem nos rituais, mas na palavra que evidencia a minha fé e que me credencia a uma vida de vitória. A única coisa que eu preciso ter é fé em Jesus. O resto vem por consequência da fé. Portanto, meus irmãos, eu vejo que devemos parar de nos alimentar dessa fé doente.
essa fé contaminada por fanatismos humanos e recheada de heresias e distribuídas a bel prazer. Isso não produz resultado eficaz. Pelo contrário, gera dominação e destruição de mentes, provocando nas pessoas uma verdadeira confusão, a ponto de muitos nem conseguirem mais entender o sentido verdadeiro da fé em Deus. Para encerrar essa parte, vejam só. Nos tempos de Jesus, os doutores da lei faziam a mesma coisa. Eles dedicavam suas vidas a estudar a lei, isto é, as Sagradas Escrituras. Eles sabiam de cor os textos bíblicos. Também incluíam neles os pensamentos dos grandes rabinos e faziam isso em suas pregações. Eles eram espertos na palavra de Deus. Eram mestres de coisas relacionadas com a religião. Foram inúmeros debates entre eles e Jesus, tratando sobre ideias de religião. Então vale perguntar, o que eles pregavam de fato? Qual era a mensagem de fé deles? Quantos foram influenciados por eles e se perderam? Evidentemente que o objetivo deles era doutrinar, diferente de Jesus, que queria libertar. Mas uma vez eu pergunto, que fé é essa que quer laçar as pessoas? A fé dos fariseus tinha um bom senso. Compare com a fé de Jesus e saberá. Por isso reafirmo que nos tempos atuais está difícil ouvir palavras de fé inteligente que produz libertação. Portanto, meus irmãos, eu peço a Deus que nos proteja desses que estão espalhados por aí. E vamos continuar debatendo esse tema, o exercício da fé com bom senso. Bom, nesse momento, acredito que você já percebeu que nós estamos diante de questões sérias e ao mesmo tempo difíceis de serem debatidas e interpretadas. Parece que nunca haverá um consenso. São muitas indagações, diversas visões, inúmeras possibilidades, caminhos. Então eu pergunto a você, onde está a verdadeira fé? Agora vamos a esse texto. Está lá no livro de Provérbios 2:11. O bom senso te guardará e a plena inteligência te protegerá. Bem, agora vamos falar um pouco sobre o bom senso. Muita gente confunde, mas bom senso é diferente de senso comum, sabia? Esse último é resultado de uma atitude praticada por muitas pessoas, algo corriqueiro e presente na sociedade, mas que nem sempre é sensato. O bom senso é, muitas vezes, esforçar-se para ir além do senso comum. Mas o que é o bom senso, de fato? Bom senso é a qualidade que reúne as noções da razão e da sabedoria, caracterizando as ações que são tomadas de acordo com as regras e costumes adequados para um determinado contexto. Quando se diz que um indivíduo age com bom senso, significa que ele utiliza de argumentações e atitudes racionais para poder fazer julgamentos e escolhas assertivas, de acordo com os padrões morais de uma sociedade. Bom senso também pode ser uma forma espontânea, onde supõe-se que certa pessoa possui capacidade de organizar a sua vida, trazendo-se sempre de forma equilibrada. Para o filósofo Aristóteles, o bom senso é o elemento central da conduta ética, uma capacidade virtuosa de achar o meio termo e distinguir a ação correta. No mundo, seja em qualquer área do conhecimento ou atividade humana, não existe verdade absoluta. Portanto, é importante que os indivíduos tenham bom senso, muitas vezes, para fazerem suas escolhas e aprender o máximo possível sobre técnicas, ferramentas e metodologias importantes para a tomada das suas decisões. É sempre bom ter cuidado com pessoas que se dizem ser dotadas de razão, pois essas nem sempre possuem bom senso. O que elas querem na realidade é usar a sua razão a seu favor. Perceba que o termo bom senso denota juízo,
equilíbrio e resguardo. Você percebeu também que ele está ligado ao conceito de inteligência? Então vamos lá. O que significa inteligência? De acordo com o dicionário, inteligência é uma faculdade de compreender, tem a ver com intelecto. É a natureza que vem da herança hereditária e, após somada às vivências e aos estímulos recebidos dia após dia, uma pessoa dita inteligência possui profundo conhecimento. Bem, agora vamos ampliar um pouquinho essa análise. Nós estamos falando aqui de fé e de bom senso. Será que esses termos são conflitantes ou convergentes? Então, a seguir, nós vamos ver algumas passagens bíblicas sobre o exercício da fé pelo povo de Deus. A primeira passagem está no livro de Êxodo, no capítulo 13, e também no capítulo 15. É uma passagem, creio eu, bastante conhecida de vocês, que diz a respeito da saída do povo do Egito rumo à terra prometida. Todos sabem que eles tiveram que atravessar o Mar Vermelho quando este se abriu. Então a pergunta que eu tenho para você nesse momento é a seguinte: você seguiria a viagem também, atravessando o mar, ou voltaria para o Egito? Bem, atravessar o mar não é uma atitude de muito bom senso. Afinal de contas, eles não tinham muita certeza se essa travessia ia dar certo. Então, nesse momento, eles utilizaram da fé. Então, nós podemos ver a fé como um elemento principal no momento de tomar essa decisão: atravessar ou não atravessar. Existe uma outra passagem também muito interessante no livro de Deuteronômio, no capítulo 3, entre os versos 14 e 18, que fala de 3 jovens tementes a Deus: Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos do profeta Daniel. Pois bem, conta a Bíblia que eles se recusaram a adorar a estátua que foi erigida pelo rei Nabucodonosor. Por essa atitude, eles foram jogados na fornalha ardente. Porém, como diz a Bíblia, eles não morreram queimados. Então, novamente, eu pergunto a você: se fosse seu caso e se você estivesse lá, arriscaria também a sua vida? Sim ou não? Veja a coragem desses 3 jovens e veja a atitude de fé tomada por eles em relação a um dado momento na sua vida onde eles teriam que tomar atitude: curvar-se ao rei ou resistir ao rei, se salvar da fornalha ou morrer queimado. Vejam a fé em ação. Uma outra passagem, agora no Novo Testamento, citada no livro de Mateus, no capítulo 14, entre os versos 22 e 33, dá conta de que Pedro, o apóstolo Pedro, tomou a iniciativa de andar sobre as águas. E Jesus não o repreendeu naquele momento. Pelo contrário, Jesus o encorajou nessa sua iniciativa. E Jesus disse a ele assim: olha, vem. Então a pergunta de novo para você: você teria coragem e faria o mesmo que Pedro fez? Você teria coragem, na medida que foi encorajado por Jesus, andar sobre as águas? Então a gente percebe novamente uma ação de fé por parte de Pedro. Ele confiou no Senhor. Uma outra passagem também no Novo Testamento, ainda no livro de Mateus, no capítulo 8, entre os versos 5 e 13, dão conta de que, num dado momento, Jesus estava descendo o monte e ele encontra um homem doente de lepra. E esse homem foi curado por Jesus. Então, vamos pensar, como pode ser isso? Justo a lepra, uma doença incurável naquela época. E muitas pessoas ali ao lado e aqueles que estavam presentes perceberam o milagre acontecendo. E alguns ficaram maravilhados
porém outros duvidaram daquela ação de Jesus. E você, se você estivesse lá presenciando, qual seria a sua reação? Ficaria também maravilhado ou de repente duvidaria da ação de Jesus? Faça uma análise se posicionando dos dois lados. Veja a fé em ação. O homem curado certamente teve fé, por isso foi curado. E o milagre aconteceu na vida dele. Outras pessoas também foram impactadas por esse milagre. E você? Acreditaria ou duvidaria? Então, meu irmão, nesse momento, eu quero fazer novamente uma pergunta para você. É fácil ou difícil viver pela fé? Eu deixo aqui 3 opções para você analisar e decidir. Na primeira, devemos viver mais pela fé, tomando-a como referência em tudo que fazemos? Na segunda opção, devemos dar lugar primeiro ao bom senso, colocando a fé em segundo plano? Ou na terceira opção, quem sabe é possível conciliar a fé e o bom senso, a fim de dar mais equilíbrio às nossas decisões? Bem, vamos agora a um outro texto bastante conhecido que diz o seguinte. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 17, no verso 20. E ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Vamos repetir essa passagem. Nada será impossível para vocês. Bem, a primeira coisa que podemos aprender aqui é que a fé nos possibilita fazer coisas que normalmente não poderíamos fazer. Vejam bem, outro dia eu assisti uma pregação onde a mensagem de fundo era a prosperidade material. A ideia de que Deus é dono do ouro e da prata. Então, o pregador, ele utilizou dessa palavra em Mateus para dizer às pessoas que eles poderiam alcançar riquezas materiais, desde que tivessem fé. Então ele disse: ser ricos porque somos filhos de Deus. Então, através da fé é possível obter sucesso nesse mundo. Um sucesso sem medida, bastando ter fé. Notem que nessa mensagem foi considerado o mesmo tipo de riqueza que os ímpios e os ateus conseguem. E eles conseguem sozinhos, sem precisar usar a fé em Deus. Então vem a pergunta: quem é mais fraco? Aquele que precisa de fé para tentar conseguir as coisas, ou o ímpio, que sem fé consegue facilmente o que quer? Bom, a resposta é simples. O mais fraco é aquele que precisa de fé. Então existe algo errado. Você ainda não ficou rico, não é? Então, está percebendo? Podemos interpretar também que tem muitos crentes que vêm depositando a sua fé em um Deus que promete, mas não concede. Portanto, ainda também não ficou rico. Então nós devemos aprender que o Deus verdadeiro não promete dar coisas, promete cumprir a sua vontade e realizar os seus propósitos em nossa vida. Um outro pregador levou também para um outro contexto, analisando a vida de José. O José é sonhador, filho de Jacó. O José que sonha algo grande. Veja que, no caso de José, o sonho que estava no coração dele não era dele, era um sonho de Deus para a vida dele. Então existe uma diferença enorme. Não devemos confundir nossos sonhos com os sonhos de Deus. Enquanto você sonha com riquezas e coisas materiais, dentro
talvez de uma visão egoísta, Deus sonha em trazer almas para Cristo, coisas espirituais. A fé, meu irmão, é a confiança na palavra de Deus e na revelação da vontade de Deus na nossa vida. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Eu já vi crentes, por exemplo, saindo da igreja acreditando em sonhos e até orando para que eles se concretizassem, semelhantemente aos sonhos de José. Ora, isso não tem nada a ver. Essa seguramente não é uma fé inteligente. Essa não é a fé que devemos ter em Deus. Amém? Você está percebendo então como a Bíblia trata a fé? Nós devemos ter muito cuidado. A fé que torna tudo possível. A fé do encorajamento. A fé que emana poder do Criador em nós. Mas também devemos entender que a fé de Deus está associada à justiça dele e que muitas vezes a gente não consegue entender isso. Antes de avançar, vamos entender o seguinte, que nem toda fé é religiosa. Isso mesmo. Exemplo, existem pessoas que acreditam somente na racionalidade dos fatos concretos e visíveis e palpáveis. Pois bem, essa é uma fé humana. Embora diferente, ela também se manifesta dentro de nós. Existem outros pontos importantes também sobre a fé. A fé, ela é pessoal, única e intransferível. E o bom senso? Também é assim. Cada um tem o seu, ou pelo menos deveria ter. Muitas vezes a fé se contrapõe à razão, mas isso não deveria acontecer. Veja bem, devemos ficar bastante atentos, pois são muitos conceitos. Caso contrário, podemos ser facilmente enganados. Na verdade, bom senso não é fé, e a fé também não é bom senso. Bom senso é algo natural, e fé é algo espiritual. No sentido mais amplo, não existe pessoa sem fé, pois o simples ato de pensar já exige fé. Vale lembrar também que a fé humana existe nas duas dimensões. Na dimensão positiva, quando, por exemplo, alguém crê que vai dar tudo certo, e também na dimensão negativa, quando alguém crê que não vai dar certo. Mas tudo é fé e faz parte da natureza humana. Por fim, observe essa análise. A fé, quando se opõe sobremaneira ao bom senso, é fanatismo. Do contrário, o bom senso, quando colocado em oposição à fé, é puro racionalismo. Creio que você deve estar achando isso muito difícil, não é? Está difícil entender? A dúvida ainda permanece? Então, é possível exercer a fé e ao mesmo tempo manter o bom senso? Para tentar explicar melhor, vamos a essa outra passagem que está no livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 3, que diz assim: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Parece que agora estamos nos aproximando de uma resposta, ou seja, de exercer a fé de maneira inteligente, uma fé recheada com uma boa dose de sabedoria. Mas antes nós precisamos voltar ao termo paciência para tentar entendê-lo melhor. Paciência está ligada ao controle emocional equilibrado, sem perder a calma, ao longo do tempo. Consiste na tolerância. É a capacidade de suportar incômodos e dificuldades de toda a ordem, de qualquer hora e em qualquer lugar. Então veja que entender sobre fé, ou melhor, uma fé inteligente, não é tarefa simples. Na realidade, existem vários conceitos que estão em torno dessa fé. Quero levá-lo agora a analisar um contexto muito interessante relacionado à vida de Jesus Cristo no momento da sua crucificação. Aí eu te pergunto, você acha que em algum momento Jesus, já pregado na cruz,
deixou de ter fé em seu pai? Claro que não. Jesus não foi insensato e nem um pouco inconsequente. Ele agiu com sabedoria e fez o que tinha que ser feito, confiando totalmente em seu pai, a fim de atender um propósito maior. Veja que o objetivo de Jesus não estava necessariamente na vida dele, mas num propósito muito maior determinado pelo seu próprio pai. Então nós temos que entender a fé como algo mais abrangente. Leia-se na Bíblia e ela ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Essa passagem está no livro de Provérbios, no capítulo 9, verso 10. Está claro, muito bem claro, a sabedoria vem do Senhor e da sua boca vem o conhecimento e a instrução. Por isso confirmamos que o bom siso, ou seja, o bom senso te guardará e a sua inteligência te protegerá. E agora, que tipo de fé você acha que tem? Uma fé religiosa ou uma fé humana? Uma fé positiva ou uma fé negativa? Ou quem sabe, as duas formas de fé misturadas? E o bom senso, onde ele entra? Tem conseguido combinar fé, paciência e sabedoria? A palavra de Deus diz o seguinte, que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Esse texto está no livro de Hebreus 11:6 e é muito conhecido. Então eu digo para o irmão, como agradar a Deus exercendo uma fé tola e inconsequente? Você acha que Deus vai agradar desse tipo de fé? Meu caro irmão, se fôssemos analisar toda a Bíblia, chegaríamos à conclusão que ela nada mais do que é uma expressão de fé. Escolhemos agora alguns personagens, homens e mulheres que gozavam de imensa admiração e consideração da parte do Senhor, mas que em um dado momento de suas vidas estavam passando por aflições e dificuldades. Vejamos. Uma passagem muito triste que relata a morte do filho de Davi e Batseba. Veja, nesse exemplo, Davi orou pedindo a Deus que livrasse seu filho da morte. Foram muitas súplicas, orações, envolta a uma fé inigualável, que foi colocada a toda prova, por um homem desesperado e já certamente arrependido do que tinha feito. Mesmo assim, o filho de Davi morreu. Uma outra passagem muito conhecida dos irmãos é a ressuscitação de Lázaro. Nesse exemplo, nós vemos o seguinte, que a princípio Lázaro já estava doente e suas irmãs Marta e Maria cuidando dele. Imagine os momentos de orações. Duas mulheres suplicando em prol da vida de Lázaro, mas mesmo assim ele morreu. Porém, Jesus Cristo, após 4 dias, resolve ressuscitá-lo. O que podemos concluir sobre esses dois exemplos? Deus ouviu as orações deles? Você acha que faltou fé em algum momento? Como explicar então a decisão de Deus? Bem, não queremos aqui questionar Deus, mas entenda, o bom senso apontava para a oração e exercício da fé. Mas uma fé que desse resultado, não é? Observe atentamente os fatos. No primeiro exemplo, Davi orou com fé e não recebeu. No segundo exemplo, Marta e Maria também oraram com fé e Lázaro viveu. Você percebeu o agir de Deus mediante o exercício da fé? A fé deve ser exercida por nós a qualquer tempo, sob qualquer circunstância. Porém, a concessão depende de Deus. Somente Deus dá aquilo que é da sua vontade. Por isso, meus irmãos, muitas vezes, até de forma inconsciente, acabamos por questionar Deus. Aos nossos olhos, os olhos humanos, tem coisas que acontecem que fogem da nossa compreensão.
e até mesmo do nosso bom senso. Fica parecendo até que houve incoerência da parte de Deus. Vejam esses dois casos citados acima. É um caso claro de aparente incoerência de Deus. Mas na realidade, o que Deus quer é fazer a sua vontade. Podemos até afirmar que a finalidade da fé se concretiza dentro da vontade de Deus. Então esse talvez seja um dos maiores erros do homem. É tentar enxergar as coisas de forma individualizada ou descontextualizada. Deus não age sem bom senso e também não age sem lógica. Deus, quando opera, faz com justiça, a justiça dele. O homem pode até tentar interpretar Deus, mas nunca vai alcançar a plena compreensão dos seus propósitos. Na realidade, nós somos vulneráveis e pecadores o tempo todo. Então, como podemos achar que as consequências das nossas atitudes também não interferem na nossa relação com Deus? Devemos entender que existe um plano perfeito em ação. E esse plano está no controle de Deus. Devo também afirmar que, dentro dessas questões relacionadas à fé, não é proibido ao homem pedir algo a Deus. Na realidade, ao homem é lícito pedir. Temos essa liberdade. E Deus sabe disso. Porém, precisamos ser razoáveis. Outro dia alguém disse que não recebemos de Deus porque pedimos mal ou não sabemos pedir. Que tal, por exemplo, começar a pensar se realmente os nossos pedidos estão alinhados com os planos de Deus? Vamos aproveitar também e refletir se estamos sendo fiel a Ele no cumprimento dos nossos deveres. Veja que essa é uma questão muito importante, porque ela está diretamente atrelada à justiça de Deus e aos seus mandamentos. Muitas vezes nós olhamos para Deus como se Ele fosse um ser provedor incondicional, mas Deus não é assim, ou melhor, não age assim. A justiça aplicada por Deus é resultado da sua própria natureza. Independentemente de quem somos, Deus vê o nosso interior e exterior, na sua totalidade. Nós vivemos, na realidade, dentro de um contexto que está todo interligado. Nesse momento, eu quero te pedir para que você coloque a sua fé inteligente em prática. Coloque sua confiança naquele que tudo pode fazer. Deposite a sua vida nas mãos do Criador do Universo. Use o seu diferencial. Confie naquele que tudo pode fazer. Ore àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Bem, chegamos a um momento interessante do nosso estudo. Agora eu quero lhe fazer um convite. Sempre é bom trazer os ensinamentos de Deus para o contexto atual. Que tal fazer isso? Vamos lá? Pois bem, atualmente só se fala em pandemia Covid-19, um vírus que surgiu de forma repentina e foi se alastrando, invadindo continentes, nações inteiras, até tomar conta do mundo. Que tal analisarmos os fatos à luz de uma fé inteligente? Inicialmente, nós temos aqui alguns dados científicos. São números provenientes de estatísticas feitas por órgãos oficiais. Depois de 93 dias, nós temos os seguintes resultados: 3.324.258 pessoas infectadas, 239.489 mortes e 1.007.712 pessoas recuperadas. Esses dados foram apresentados em relação a 185 países. Primeiramente, eu te pergunto, qual é a razão de ser de tudo isso? Bem, temos lido na mídia e em vários noticiários, inclusive na mídia paralela, onde aparecem opiniões de diversas pessoas.
Agora vejam o que estão dizendo. Número 1. Aplicação da justiça de Deus. Seria isso? 2. Seria o resultado da própria ação do homem sobre a natureza? 3. Seria sinal dos tempos? Já estava previsto em forma de profecias? 4. Deus está nos testando? 5. Seria o início da grande tribulação? 6. Deus está recolhendo os seus? Queremos debater isso com o uso do bom senso, ou seja, a fé inteligente, de uma forma equilibrada e com sabedoria. Você deve estar percebendo que muitas coisas não fazem sentido. Bem, vamos voltar atrás em relação a alguns conceitos que já aprendemos. Já sabemos que orar com fé e pedir é uma ação humana, certo? Conceder o pedido é uma ação divina. Bom, dentro desse processo entre orar, pedir e conceder, nós percebemos que a fé sempre entra como um elemento mediador entre o homem e Deus. Eu creio profundamente que o mundo está orando e com certeza Deus está olhando por nós. Agora responda sinceramente: você acha que Deus realmente está ouvindo as orações e súplicas? Você tem duas opiniões, sim ou não? E a fé? Ela vai realmente conseguir movimentar a vontade de Deus? Sim ou não? E qual a visão de Deus em relação a toda essa situação? Você sabe ou não sabe? Bom, uma coisa é certa: não devemos duvidar de Deus, apenas confiar nele, porque, apesar de todas as situações, ele sabe o que faz. Afinal, tudo está no controle dele. O mundo está em crise? Sim, claro que está. Mas a pergunta vem: quando foi que deixou de estar? Percebe que nós fazemos análises localizadas, ou seja, estamos analisando somente o momento atual? Se fizermos uma revisão na história, veremos que outras crises já aconteceram. E essa não é a primeira, e também não vai ser a última. Haveremos de experimentar outras situações futuras. O mundo está em pânico? Certamente que sim. Organizações, governos, cientistas, profissionais da saúde e população em geral. Como vai ser o futuro? De certo que o futuro a Deus pertence. Portanto, se vamos usar a nossa fé inteligente, devemos descansar e aguardar, e Deus certamente vai fazer o melhor, de acordo com a sua vontade. As incertezas, o medo, a insegurança, o desespero tomaram conta da vida das pessoas. Parece até que o caos se instalou. Mas aquele que possui a fé inteligente não vai ser atingido, e Deus vai dar a ele sabedoria, paciência, tranquilidade para entender todo o contexto. Afinal de contas, a fé inteligente leva a isso. Agora responda: se você fosse pedir algo para Deus durante suas orações, qual seria o seu pedido? Com certeza você pediria proteção, não é? Olha, veja só. Nós temos também emprego, bens, saúde, família, as nossas próprias vidas. Que tal a gente fazer um pouco diferente? Ao invés de pedir coisas, nós vamos pedir o seguinte: vamos dizer para o Senhor assim: olha, Senhor, cumpra em mim o seu querer. Não importa o que seja, eu confio em Ti. Percebeu a diferença? Percebeu a fé inteligente? Eu tiro o foco das coisas, das minhas necessidades materiais, e coloco a minha petição em cima de coisas que Deus certamente vai fazer por mim e pode fazer por mim. Ou seja, Ele vai cumprir a vontade dEle na minha vida. Então é isso. No exercício da fé inteligente, as possibilidades são amplas, e o que era convicção se transforma em realidade. Afinal, Deus pode tudo. Como você bem se lembra do texto analisado anteriormente, o bom senso te guardará,
e a plena inteligência te protegerá. Em tempos de coronavírus, coloque sua fé em ação, porém baseada no bom senso, para que ela seja uma fé inteligente. Não vá somente pelas estatísticas que dizem que uma parte defende o isolamento e a outra acha que dá para flexibilizar. Olhe o equilíbrio. Nem sempre o equilíbrio mostra bom senso. Se perguntássemos para Deus assim, sobre tudo o que está acontecendo, o que Ele diria? Olhe a resposta possível de Deus. Exerça sua fé inteligente, que eu te dei, e não a fé dos tolos, a fé do homem. E Deus vai dizer assim: cuide-se. Agora, reportando a fé de Davi, eu digo, a fé de Davi, aquele que não recebeu o que pediu, mas veja o contexto da fé inteligente despendida por Davi a Deus. Veja o comportamento de Davi. Sua fé não estava fundamentada no que Deus podia fazer por ele, mas naquilo que Deus representava para ele. Davi confiava em Deus e Deus conhecia quem era Davi. Não devemos orar colocando nossa fé em oposição à vontade de Deus. Deus sabe das nossas necessidades, mesmo antes delas existirem. Ele faz o que faz. E cabe a nós aceitar os fatos e agir com o bom senso, com inteligência e sensatez, pois essas são virtudes que Ele nos deu juntamente com a fé. Deus é amor e justiça, e Ele proverá a melhor situação para as nossas vidas, independente do que seja, com coronavírus ou sem coronavírus, com muitas mortes ou com poucas mortes, isso faz parte. Seja o que for, ore agradecendo. Seja qual for a situação, louve, cuide-se. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Exercite a sua fé, a fé que agrada em Deus, a fé inteligente. Amém? E para encerrar, nunca diga para Deus por quê, mas para quê. Para que o povo de Deus conseguiu atravessar o Mar Vermelho sem se afogar? Para que Sadraque, Mesaque e Abednego não foram queimados na fornalha? Para que Pedro, ao andar sobre as águas, não afundou? Para que a lepra, doença incurável, deixou o corpo daquele homem? Para que o filho de Davi e Batseba morreu? Para que Lázaro, depois de 4 dias morto, ressuscitou? E para que Jesus morreu por nós? Portanto, meus irmãos, não se trata de por que Deus faz isso ou aquilo, mas para que Ele faz. Texto final. A fé tem que ser provada, e é assim que as coisas são. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, verso 28, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Então, não importa o que aconteça, a operação da providência de Deus transforma a fé ideal em realidade concreta. Vivendo pela fé verdadeira. Isso mesmo. Viver pela fé só vale a pena se a fé for verdadeira. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé e que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus repreendeu seus apóstolos várias vezes pela falta de fé deles. Ora, se eles, com Jesus presente, tiveram falta de fé, então, para nós também não é tarefa fácil. Por isso precisamos pedir sempre: Senhor, eu creio, mas aumenta minha fé. A vida na fé é nos colocar nas mãos de Deus. É o que Deus mais quer de nós, é essa entrega. O Pai ama saber que o Filho confia nele. Sem fé é impossível fazer a vontade de Deus. Uma coisa depende da outra. E sem fazer a vontade de Deus, nós não o agradamos. Viver pela fé não é algo fácil. Só é possível pela graça de Deus e muita perseverança na oração. Viver pela fé é um exercício contínuo de se confiar em Deus, especialmente nas horas mais difíceis, como a que estamos vivendo nesses últimos dias. Nessas horas sentimos a nossa fraqueza, então
a fé vem e nos socorre. Portanto, dai-nos, Senhor, a sua fé, a fé verdadeira em nossa vida. Amém? E uma oração final, uma oração da fé. Creio em Jesus Cristo, meu Deus e Salvador, o verdadeiro Deus. Creio na sua paixão e morte por mim e por toda a humanidade. Creio na força da sua ressurreição. Creio na verdade do Evangelho. Creio na Igreja de Jesus e nos ensinamentos dos apóstolos. Creio na ressurreição dos mortos. Creio na vida eterna. Reconheço o meu pecado de orgulho e te peço perdão por todas as minhas falhas, Senhor. Confio na tua misericórdia na minha vida. Eu assumo como o único meio de me salvar, porque creio em Deus Pai, no Filho e no Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Amém. Fiquem com Deus, irmãos. Muito obrigado pela participação e, se você puder, compartilhe esse estudo para demais pessoas. Um abraço e fique com Deus.